Versículo 16. Vamos lá, vamos ler até ao versículo 34. E diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava à espera dos restantes companheiros de viagem, e ele foi para a Grécia, para Atenas. O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a idolatria na cidade, de sorte que disputava, quando aqui diz disputava, é que ele pregava, ele discutia, ele argumentava na sinagoga, ou seja, ele ia para a igreja daquela altura, vamos dizer assim, ele ia pregar na sinagoga com os judeus e os religiosos, e todos os dias na praça era onde as pessoas estavam, ou seja, ele ia para o lugar religioso, para a igreja daquele tempo, vamos dizer assim, mas também na praça onde as pessoas estavam a comprar coisas, ele pregava na igreja, vamos dizer assim, mas no lugar onde as pessoas estavam também, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer o que é que diz aqui? Tagarela. Este fala barato. O que é que este indivíduo está? Não é bonito dizer isso, mas é o que é. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava a Cristo e a ressurreição. Aliás, eles pensavam que quando Paulo estava a falar, ele estava a falar de dois deuses, que era um tal de Jesus e um tal que era a ressurreição. Ou seja, eles achavam que ele pregava dois deuses, do qual ele estava a falar. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber, ou seja, o Areópago era um sítio específico onde se discutia filosofia, etc., essas ideias. E eles tiraram-no da Ágora e da praça, etc., e levaram para esse sítio. Dizendo: poderemos nós saber esta nova doutrina? Que doutrina é esta que tu falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que é que vem a ser isso. Eles ficaram curiosos. E aqui Lucas, ele explica. Ele diz: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam. Claro que ele está a exagerar. Não é? A Bíblia tem exagero. Não era que eles não faziam mais nada. É óbvio que eles tinham que fazer mais qualquer coisa. Mas diz que todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, ou eu vejo que vocês são muito religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. De um só, fala de Adão, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também dele geração ou da sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício ou à imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia ou determina agora a todos os homens que em todo o lugar se arrependam. Ou seja, ele começa a explicar o Evangelho na medida da limitação da compreensão de quem o está a ouvir, porque não compreendem toda a história do judaísmo, nem tudo aquilo que aconteceu com Cristo, mas ele explica de uma forma sucinta, mas ele termina desta forma: é necessário que vocês se arrependam. Ou seja, ele diz: Deus perdoa o tempo da ignorância, o tempo quando alguém não sabe quem Deus é, Deus não leva em consideração isso. Deus chama a esse tempo o tempo da ignorância. A pessoa não sabe, a pessoa não tem como saber quem Deus é. Mas, a partir do momento que esse Deus nos é apresentado,
é-nos exigido o quê? Nós nos arrependamos. Esta é a ideia do Evangelho. Eu não conhecia Deus, eu agora conheço Deus, e porque eu conheço Deus, eu preciso me arrepender. E eu entrego a minha vida a Deus. Essa oportunidade que nós temos de conhecer Deus. E ele explica porque é necessário o arrependimento. Ele diz no versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Por meio de um homem, de um varão, ele está a falar de Cristo, que ele destinou, e disso deu certeza Deus a todos, ressuscitando dos mortos. Porque Deus ressuscitou Cristo dos mortos, nós também vamos ser julgados de acordo com a oportunidade que nós temos de conhecer Deus. E assim, versículo 32, perdão. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, começaram a brincar, isto aqui, eu sabia, isto aqui é conversa. Uns começaram a escarnecer e outros diziam, ok, acerca disto ouviremos outra vez. Isto complicou um bocado da ressurreição, do arrependimento e tal, nós havemos de ouvir outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Ou seja, imaginem isto, ele prega, ele fala sobre o arrependimento, ele fala sobre a oportunidade de conhecer Deus, ele fala sobre a ressurreição, e eles brincam, gozam com ele e vão-se embora. E Paulo poderia ter pensado assim, isto foi um fracasso. Porque eu falei aquilo que eu conheço ser a verdade, eu argumentei com eles, e eles foram-se embora. Eles ignoraram, eles desprezaram totalmente o que eu falei. Mas uma das lições que nós aprendemos neste texto é o seguinte: nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos chamados a partilhar o amor que nos conquistou. Nós não somos responsáveis pela postura das pessoas. Nós não temos essa responsabilidade. Então, quando nós nos frustramos demais, é porque nós achamos que as pessoas vêm até Cristo, as pessoas vêm até à verdade, porque nós somos muito bons a explicar e somos muito carismáticos. Logo, se nós fizermos as coisas como deve ser, o resultado será as pessoas converterem-se a Cristo. Isso não é verdade. A nossa missão, nós somos mensageiros. Nós temos uma mensagem para partilhar com o mundo. Mas o resultado dessa mensagem, Deus garante que é quem é que convence o homem. É o Espírito Santo. Por melhor que seja a minha argumentação, ou por pior que seja a minha argumentação, por exemplo, o pastor Brice, ele costuma dar este exemplo, de que ele compreendeu o Evangelho quando era uma criança ainda. Com quantos anos? Com 4 anos. Ou seja, qualquer pessoa podia ser muito erudita a explicar a mensagem, talvez uma criança de 4 anos não iria compreender, mas alguém que simplifica o Evangelho de tal maneira que uma criança de 4 anos consegue compreender, então não tem a ver necessariamente com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Okay? Então, mas diz assim, o versículo 34, todavia, mas, e eu dou graças a Deus que há sempre um mas na nossa vida. Todavia, chegando alguns varões, alguns homens, a ele creram, entre os quais estava Dionísio. Onde é que está o nosso Dionísio? Maravilha. Dionísio, já nesta altura, tu vais daqueles que te converteste aqui. Não é? O Dionísio parece novo, mas ele já tem entre os quais estava Dionísio e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Ou seja, houve pessoas que se converteram. Ele podia ter pensado, olha, ninguém ligou ao que eu disse. Ouçam, as pessoas ligam ao que nós dizemos. E por mais simples que seja, olha, eu vou orar por ti. Hoje eu não vou conseguir estar aí convosco porque eu vou à igreja. Eu vou adorar a Deus. Essas pequenas coisas podem parecer que as pessoas ignoram ou brincam. Isto faz diferença na vida das pessoas. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé, juntos, só por mais um pouco. E eu tenho rapidamente alguma coisa só para partilhar sobre este texto. Vamos só partir um pouco o texto e pensar um pouco melhor sobre o texto. Mas eu gostava que nós pudéssemos ter a oportunidade de saudar uns aos outros,
Está bem? Então, escolhe 3 pessoas bonitas que estejam hoje particularmente bonitas. Oh, claramente, claramente. E vamos cumprimentar 3 pessoas, sair dos nossos lugares, cumprimentar 3 pessoas. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu gostava que nós, antes de eu mergulhar no texto um pouco melhor com os irmãos, só que nós pudéssemos orar. Sabem que isto que o pastor Brice estava a dizer, nós realmente temos que não só ter a ideia, a convicção, a noção de que nós somos uma família, nós devemos nos comportar como uma família também. Então, quando há necessidades entre nós, ou alguém vai fazer uma viagem ou alguma coisa, é bom nós orarmos, não é? E nós lembrarmos de uns dos outros. E eu lembrei-me da Rita. A Rita vai ser operada, ela lesionou-se, e eu sei que ela vai ser operada na terça-feira. É na terça? Isso. E nós vamos orar pela Rita, está bem? Para que os médicos possam fazer um bom trabalho e ela consiga recuperar rápido disso, está bem? Mais alguém que precisa, que vai fazer alguma coisa esta semana? Não? Espetáculo. É uma igreja saudável e incrível. Então eu vou pedir que nós, aqueles que estão perto da Rita, que possam estender as suas mãos, impor as mãos, nós vamos orar também sobre ela. Vamos fechar os nossos olhos e clamar a Deus pela vida da Rita também. Senhor, obrigado pela vida da Rita, obrigado por tu a tens trazido até nós, tu continuas a abençoar a vida da Rita, a sua saúde, os seus sonhos, os seus projetos também, Senhor, e que isto seja apenas um processo que ela vai ultrapassar também. Abençoa as mãos dos médicos que vão operar, Senhor, que tudo possa correr segundo a tua boa vontade. Nós a abençoamos no nome de Jesus e nós temos expectativa sobre aquilo que tu irás fazer, não só nesta operação, mas na maior operação, que é a operação ao seu coração, ao seu espírito, à sua alma. Continua a construir também o teu amor, a noção, a perspectiva do teu amor no coração desta jovem também. Nós a abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Rita. Podemos tomar os nossos lugares também. Vamos então trabalhar rapidamente aqui o texto. Tem tanta coisa interessante aqui no texto. Então, no versículo 16, nós começamos a ver que Paulo, ele está em Atenas. Atenas era a capital intelectual do mundo naquela altura. Era onde os grandes pensadores estavam. Não era só lá, mas concentrava lá o poder intelectual daquela altura. E Paulo vai para lá porque ele é perseguido noutras cidades e ele surge lá em Atenas. E diz no versículo 16 que enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, e a razão da revolta do seu espírito era esta: porque ele via a idolatria naquela cidade. E isto apresenta-me o primeiro problema, que é o problema da idolatria. A idolatria é um problema. E isto leva-me a duas perguntas. A primeira pergunta é: tu consegues identificar, tu vês a idolatria à tua volta? Tu vês a idolatria no mundo, na sociedade? Quando nós estamos a ver o telejornal, nós vemos a idolatria. Quando nós interagimos com outras pessoas, nós conseguimos ver a idolatria à nossa volta. E eu consigo.
E não é preciso um grande esforço para ver o que as pessoas idolatram. Não é preciso eu estar com uma atenção redobrada, a ver a televisão, a navegar nas redes sociais, a interagir no dia a dia. Não é preciso um grande esforço para eu perceber que existem idolatrias profundas no mundo à minha volta. Mas e os irmãos conseguem identificar isso? Sim ou não? No quê? Dê-me um exemplo. Futebol, política, dinheiro, a música, por exemplo. Mais. Sim, a fama. Um destes dias, como é que era? Eu já ouvi notícias tão ridículas que eu agora estou-me a lembrar de umas que eu não posso dizer, que são tão ridículas. Mas um destes dias era que um casal foi a um restaurante e a mulher, não é, negou-se a comer um prato porque não gostava daquilo e teve que pedir outro prato. E eu pensei, uau, que notícia! Isto mudou, o meu dia mudou. Como é que é possível? E eu pensei assim, mas isto é tão parvo, mas como é alguém famoso, na idolatria, tudo o que a pessoa diz tem uma relevância. Mais o quê que nós vemos de idolatria? Mais? O dinheiro, que aqui já foi dito, sim. Com o quê? Os pets. Isso, os animais de estimação. Pode ser. Mais o quê? As imagens. O quê? Quem disse os filhos? Aos filhos. Os animais de estimação. Era o que eu estava a dizer, irmão, sim. A família pode ser... Por exemplo, quando alguém diz assim, a coisa mais importante é a família. Eu penso, idólatra. Porque a família não é o mais importante. Para o cristão, o mais importante é o quê? E tudo o resto vem conforme a necessidade e a fase. Por exemplo, há vezes que o trabalho vai nos tirar tempo de família. E que o trabalho vai ter que ser prioridade. O problema é que quando o trabalho é sempre a prioridade. Então as nossas prioridades devem ser como um malabarismo. Como nós temos aquelas as bolas, chama-se malabarismo, não é? É isso. Malabares, é isso, com as bolas. Em que nós temos que fazer um exercício. E às vezes vai cair uma. E às vezes vai ser a família que nós temos. E quem trabalha no duro sabe que às vezes nós temos que abdicar de tempo com família por causa do trabalho. E isso não é pecado. O problema é que se nós abdicamos sempre da mesma coisa. Sempre da família. Por exemplo, há pessoas que abdicam da igreja por causa da família. E não há problema se isso acontecer uma vez. Ou se alguém disser, pastor, eu este culto não vou estar, peguei na minha família, esta semana foi muito complicada, vamos tirar um tempo fora, vamos passear, vamos curtir. Boa, não tem problema. Eu não vejo mal nisso. O problema é que, pois pastor, este domingo também não vou estar, porque sabe, esta então, ouçam, como pastor quebra o meu coração. Quando ela diz assim, não vou estar no culto porque tenho família em casa. Qual é o melhor testemunho que nós damos à nossa família? Quando nós dizemos assim, o período da manhã, eu vou estar no culto. Porque isso tem mesmo essa importância. Mas depois, quando eu estiver aqui, eu vou-te dar toda a atenção. Mas Deus ainda tem essa prioridade. Então o problema é quando nós abdicamos sempre de uma coisa em prol de outra. Então existe muita idolatria. Deixem-me partilhar outra coisa. A idolatria do conforto. Que é nós não queremos estar desconfortáveis. Quando alguém nos diz, quando alguém nos critica, nos chama a atenção. Por exemplo, imaginem o que eu estou a dizer, que nós às vezes abdicamos de estar na igreja por causa da família, etc, etc. Existem pessoas que isso causou desconforto no coração da pessoa enquanto eu estou a dizer isto. Só que eu prefiro tornar-me uma pessoa desconfortável no que eu digo para os outros do que eu estar a dizer coisas confortáveis que vão prejudicar a espiritualidade e o crescimento cristão e a maturidade
da igreja. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Então, o que é que acontece? Há pessoas que querem estar tão confortáveis que até na igreja exigem que seja tudo confortável, que o discurso que o pregador dá também tenha que ser confortável. Mas aqui na Igreja do Jubileu nós pregamos o Evangelho de verdade, que às vezes é o quê? Desconfortável. Por isso é que o quê? Nós temos bancos de madeira também, para não ver. Não é. Se nós pudéssemos almofadar, nós almofadar. Não é por causa disso, tá bem? Não é de propósito, mas as pessoas ficarem desconfortáveis. Ai. Então, o problema da idolatria, se nós vemos a idolatria à nossa volta, com toda a certeza que vemos, mas a segunda pergunta é esta, e a idolatria dentro de ti? Será que tu consegues olhar para dentro e tu ver no que é que tu és idólatra? No que é que tu tens problemas com a idolatria? Paulo, quando ele via a idolatria, ele revoltava-se. Mas não era só com a idolatria do lado de fora. Paulo, na narrativa paulina, no que ele escreve, ele tem uma revolta com a idolatria dentro dele. Por isso é que ele diz que ele é como se ele se sacrificasse, ele tivesse que morrer todos os dias por causa dessa idolatria. Nós temos idolatria no nosso coração. Não é só os irmãos católicos, como quiserem chamar, que têm idolatria das imagens. Os evangélicos, os protestantes, têm idolatrias muito mais pesadas. Porque são idolatrias que não têm uma morada geográfica em alguma coisa feita, mas é a idolatria no nosso coração. É muito mais difícil de combater. A idolatria no coração é muito mais complexa. Porque se nós idolatramos uma imagem, eu pego esta imagem, eu digo assim, olha, isto não tem poder nenhum. Eu parto isto e isto não tem poder nenhum. Pronto, a idolatria está resolvida. Agora, se a idolatria é no meu coração, como é que eu vou aqui dentro e parto isso? Como é que eu tiro isso do meu coração? É muito mais complexo. Será que tu vês essa idolatria? Versículo 17. E argumentando, não vamos versículo por versículo, os irmãos compreendem, mas o problema da idolatria é uma coisa que nós temos que trabalhar e resolver. Argumentava, portanto, versículo 17, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos e na praça todos os dias com os que se encontravam lá. Número 2, o problema da geografia. Eu esta semana estava a falar com o pastor sobre isso e estávamos a trocar mensagens e áudios e a conversarmos, a ter um bom debate agradável sobre esta ideia. Paulo pregava na sinagoga, que era um lugar religioso, mas ele pregava também na praça, no lugar público. E às vezes o que nós desenvolvemos é uma esquizofrenia geográfica, onde nós não temos problemas em sermos cristãos aqui, neste lugar que se chama igreja, mas o problema da geografia é que nós depois no local de trabalho, às vezes com os nossos familiares, amigos, seja o que for, nós já temos dificuldade em demonstrar que nós somos cristãos. Que nós acreditamos nisto que nós fazemos aqui. Isto não é um gueto existencial, que nós aqui somos uma coisa e lá fora somos outra. Não. Sejamos nós empregados, familiares, patrões, não importa. Nós somos cristãos em todo o lugar. E em todo o lugar é-nos exigido partilhar, de novo, o que eu estava a dizer, o amor que nos conquistou. E como eu estava a dizer, e já disse isto várias vezes, se eu, por exemplo, eu ouvi falar de um restaurante incrível, não sei o quê, que se chama O Ninho. Acho que é O Ninho, no Montijo. E muita gente falou daquilo, não sei o quê. E eu pensei, tenho que ir lá. Como é que eu vim a saber do restaurante O Ninho? Porque alguém que foi lá comer gostou tanto, começaram a falar. O que nós temos é mais do que um restaurante. O que nos conquistou foi mais do que um prato bem feito. O que nos conquistou conquistou-nos de tal forma que nós não devíamos parar de falar sobre isso aos outros. Então o problema da geografia é que nós parece que reduzimos o nosso testemunho aqui à igreja. E nós não devemos fazer isso. O que nós temos é tão valioso e tão precioso, não só para nós, mas para os outros também. Que às vezes um convite, um dizer, olha, eu fui à igreja e foi tão bom, foi uma bênção. Agora, qual é o problema? Quando nós nos afirmamos também como cristãos que somos, o nosso testemunho tem que acompanhar o que nós estamos a dizer. E aí é responsabilidade. Por exemplo, do que é que vale, como um destes dias me aconteceu, que eu estava a conduzir, tranquilo, da vida, e eu fiz uma ultrapassagem tranquila. Não, foi tranquila, irmão, foi tranquila. O irmão fez assim, foi tranquilo.
Já fiz umas que não foi. Mas esta foi, eu pus o pisca, chipenda, pus o pisca, esperei, estava a 110 dentro da lei, tudo tranquilo, fiz a ultrapassagem, só que o indivíduo não me estava a ver a ultrapassar e começou a se inclinar. E eu não sou de buzinar, eu quase que nunca buzino, mas ali eu tive que buzinar, buzinei. Ouçam, o que aquele homem fez, eu não ouvi nada, mas eu percebi. Mas agora e abracejar e fez-me um ok com o dedo do meio. E eu ultrapassei, tal. E eu fiz assim, do tipo, pronto, desculpe lá eu existir, desculpe lá qualquer coisinha. Mas eu não fiz nada de mal, mas pronto. Entretanto, ele passa-me outra vez, vem com raiva, e tinha um peixinho atrás no carro. O peixinho quer dizer que ele é o quê? É cristão. Se calhar não era dele. Pode ser. Pode ser que comprou o carro e deixou o autocolante. Pode ser. É uma boa explicação. Só que o que é que acontece? Esse peixinho, que representa o cristão, né? Nós levamos isso para todo o lugar. Quando eu no meu trabalho ou com a minha família, etc., eu dou um testemunho de que eu sou cristão, eu vou à igreja, etc., é bom que o meu testemunho seja diferente. É bom que as minhas reações sejam diferentes. É bom que o meu falar seja diferente também. Então este é o problema da geografia. Entretanto diz que, ora, alguns filósofos epicureus e estoicos, os epicureus tentar resumir, era mais uma ideia dos sentidos, da natureza, eu com a natureza, tudo está interligado, isso era mais ou menos os epicureus. Os estoicos eram mais ou menos uma paz da alma, nada é bom de verdade, nada vale a pena, nada vale o esforço, nós só temos que suportar o que está a acontecer, é mais ou menos assim. Mas diz que disputavam com ele, uns diziam o que é que quer dizer este paroleiro ou este tagarelas, e outros parecem ser pregador de deuses estranhos, etc, etc. E ele, entretanto, olha para um altar que é ao Deus desconhecido, não vou contar muito da história por trás disso, tem a ver com uma praga que existiu e eles queriam parar a praga, não sabiam a quem é que iriam sacrificar, eles tinham tantos deuses, então eles erigiram um altar ao Deus desconhecido. Mas avancemos. E tomaram-no e levaram ao Areópago. Eu não sei, Luís, tens as imagens aí ou não? Para projetar? Este é Paulo, espetacular. Ele não era assim, ele era calvo, baixinho e narigudo. Ele não era assim. Mas podes pôr a outra. Então, isto é um Areópago. Ou seja, imaginem, isto não ia estar cheio, não é? Mas Paulo estaria mais ou menos aqui, ou coisa assim, e eles ficavam aqui a fazer as perguntas e tal, ou seja, era uma coisa grande, era um anfiteatro onde as pessoas discutiam as ideias, etc. E quando levam, isto é interessante, quando levam Paulo para o Areópago, houve um indivíduo chamado Sócrates, um grande filósofo, que ele foi morto por defender as suas ideias. Então, quando levam Paulo para o Areópago, provavelmente Paulo poderia ter a ideia, Sócrates, porque era um grande vulto, e Sócrates morreu dessa forma, por causa das ideias dele. Ele era tão teimoso que disseram, olha, tu podes recuar nas tuas ideias, tu podes ir para exílio, tu podes até pagar uma multa, tu não tens que morrer por causa das tuas ideias. Porque ele tinha algumas questões com a democracia, e pronto, é interessante. Mas ele morreu por causa das suas ideias. Dizem que ele estava a tentar corromper a mente dos jovens, etc. Então eu posso imaginar que Paulo, tendo noção da ideia, daquilo que aconteceu com Sócrates, ao ser levado para o Areópago, ele pode pensar, se eu não defender bem a minha ideia, se calhar pode acontecer a mesma coisa. Mas o interessante é que Paulo vai para lá, ele começa a discutir, no versículo 20 diz, pois tu nos trazes aos ouvidos, obrigado Luís pela imagem, pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, porquanto queremos saber o que vem a ser isto. Ora, e aqui vem o meu terceiro ponto, ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. E isto leva-me a este problema, que é o problema das novidades.
Sabem que as novidades são um problema também para nós. Nós precisamos, infelizmente, de novidades. Em muitas igrejas onde eu já tive a oportunidade de pregar, uma coisa que eu noto é sempre isto. Todas as igrejas sofrem disso. A pessoa está na igreja até começar a sentir coceira nos ouvidos e no coração de que precisa de alguma coisa nova. Eu preciso de algo novo. E o que é que acontece? Há muitas igrejas que providenciam algo novo. Então, o louvor tem que sempre procurar o que é que está mais na moda, o que é que está mais a bater. A nível de pregação também a pessoa tem que ter sempre coisas novas para dizer, coisas incríveis. E o problema da novidade é esse, é quando nós não percebemos o que fazemos e porquê que fazemos, nós vamos estar reféns da novidade. E nós tornamo-nos dependentes da novidade. Porque o mesmo de sempre já não mexe connosco. Nós precisamos sempre de algo, de um estímulo novo. E esse é o problema das novidades. Aqui na nossa igreja, eu também já disse isto muitas vezes, a ideia de nós estarmos juntos e perseverarmos é o seguinte: não vai haver grandes novidades na nossa igreja. Não vai haver. Nós vamos sempre chegar aqui, nós vamos sempre cantar para Deus, nós vamos sempre orar uns pelos outros. Alguém vai se levantar e vai pregar a palavra de Deus, sem fogo de artifício, sem grandes shows, sem grandes tchãs. Nós vamos fazer sempre a mesma coisa até o Senhor voltar ou nós partirmos. E se nós não entendemos porquê que nós fazemos isto vai começar a ser o quê? Monótono. É sempre a mesma coisa. Ainda por exemplo, a última vez que eu falei disto, eu disse, fazem quantos anos de ministério? 40. A fazerem o quê? Chegam aqui e fazem um pino. Não, é sempre a mesma coisa. E sobre o quê? O mesmo livro. Sempre. Portanto, esta ideia de procurar novidades, nós tornamos insaciáveis. Nós andamos sempre à procura. Portanto, vai haver ali uma igreja que a oração vai ser mais tchan. Uma igreja com louvor aí vai ser mais tchan. E que vai ter um pregador que é mais espetacular. Sempre na procura da novidade. O desafio não é esse. O desafio é nós fazermos de novo tudo o que nós fazemos, como nós continuamos a fazer. E é novidade. Todas as vezes que nós estamos juntos é o quê? É novo. Porquê? Porque Deus fala de novo. Fala connosco. Agora, qual é a solução então? Qual é a solução da idolatria? Que Deus é soberano. No versículo 24 ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas. No versículo 26, de um fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando os tempos que já antes foram ordenados os limites da sua habitação. Como é que eu arrumo a situação da idolatria? Eu lembro-me que Deus é soberano. Deus não se limita a objetos, a imagens. Deus nem se limita a este lugar. Deus não se limita a mim. Deus não se limita àquilo que acontece na tua vida. Deus é um Deus tão soberano que Ele quer se usar de tudo à tua volta para falar contigo e abençoar a tua vida. Então, como é que nós arrumamos a situação da idolatria? Lembramos-nos que Deus é soberano, como Paulo falou. Qual é a solução da geografia que nós dividimos a igreja e o mundo lá fora entre duas coisas distintas? Eu na igreja sou cristão, canto, oro, etc. Mas lá fora eu esqueço-me da minha identidade. É simples, nós lembramos que Deus está connosco em todo o lugar. Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus impessoal. Deus é pessoal e isso arruma a situação da geografia. Por isso é que no versículo 27 ele diz: para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual Deus, todavia, não está longe de cada um de nós. Vejam este Salmo 139, o que é que diz? Tu me sondaste e tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e tu conheces o meu levantar. Tu de longe entendes o meu pensamento. Tu cercas o meu andar e o meu deitar. Tu conheces
todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Antes de que eu fale, tu sabes o que vai na minha mente. Tu me cercas à volta e puseste sobre mim a tua mão. O teu conhecimento ou a tua tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que eu não a posso atingir. Agora ouçam isto. Para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seul, no mais profundo das profundezas, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ou susterá. Se disser, de certo então que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, Deus está connosco aqui, mas Deus está connosco no nosso local de trabalho, com a nossa família, com os nossos vizinhos. Deus está connosco em todo o lugar. E por último, qual é a solução na procura das novidades? No versículo 34 diz assim: todavia alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio e uma mulher por nome Damaris. Ou seja, estas pessoas aproveitaram a oportunidade. As oportunidades que Deus nos dá são oportunidades que nós devemos receber e aproveitar. Por exemplo, quando nós estávamos a orar pela Rita, eu podia ter orado só por ela, porque eu sabia da situação e eu no final ia ter com ela: olha Rita, eu e a Ana, nós gostávamos de orar por ti, nós orávamos por ela. Só que quando nós tornamos participantes da igreja, nós estamos a dar o quê? Uma oportunidade de nós aproveitarmos e sermos bênção na vida dos outros. Então, como é que nós combatemos a idolatria da novidade? Aproveitando as oportunidades. Todas as vezes que nós chegamos e entramos por aquela porta, é uma oportunidade de nós sermos abençoados, mas abençoarmos os outros também. Então, em vez de procurarmos a novidade, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida. E é essa oportunidade que eu gostava de aproveitar também aqui. Sempre que nós oramos uns pelos outros, nós estamos a declarar isso. Eu não preciso de nada novo. Eu quero aprender a fazer a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Já fez este exercício? Olhar para alguém como se fosse a primeira vez. Lembrar-se lá atrás de quando conheceu essa pessoa. As coisas parece que no nosso coração mudam. E uma das coisas que acontece connosco, e permitam-me dizer isto, é que parece que às vezes, só quando acontecem tragédias, é que nós aprendemos a valorizar coisas que nós já damos por garantido. Quando há uma morte de alguém perto, parece que só aí é que nós começamos a valorizar as pessoas que nós temos perto de nós. Quando nós vemos as tragédias que acontecem nos outros países, é que nós, por exemplo, damos valor à segurança, porque por mais que haja um discurso populista, que está tudo mal, Portugal ainda é um país seguro. Ainda é um país seguro, ainda é um país onde nós podemos viver a nossa vida sem medo de sairmos à rua e sermos baleados ou sem as loucuras que nós vemos noutros países. Mas que não seja preciso tragédias para nos lembrar aquilo que nós temos. Nós devemos valorizar o que temos e não tomar por garantido. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos. Eu gostava que nós pudéssemos tirar 2 minutos do nosso tempo e que nós pudéssemos orar uns pelos outros. E orar em jeito de gratidão. Se nós estamos aqui com a esposa, com os filhos, vamos orar em gratidão, agradecer por quem Deus tem colocado ao nosso lado, pelos negócios que Deus tem providenciado também para alguns de nós. Por exemplo, a nossa Cláudia, ela voltou 10 anos depois. Apareceu 10 anos. Ela voltou. É motivo de gratidão. Nós estamos gratos porque correu tudo bem. Não é gratidão isto. Podia ter corrido mal? Podia. Mas correu tudo bem, ela está connosco, graças a Deus. Então há motivos de gratidão no nosso coração. Os nossos queridos Formosinho abriram um restaurante
que é, como é que se chama? Isso, da vila. Ui, que carne maravilhosa. Cocheira, maravilhosa. Cocheira? É cocheira? Que é dos coches. Maravilha. Abriram. Não é motivo de gratidão isso. Vai custar muito. Né? Eles já estão gratos, mas estão a trabalhar no duro. Mas é um motivo de gratidão. Quando Deus nos providencia, nós fazermos coisas, nós sermos bênção para os outros. Por exemplo, estas duas nossas queridas que nos visitam, que é a primeira vez, não é? Como é que se chama? Ana Maria, que nome tão bonito, Ana. A minha esposa é Ana, está em boa companhia. E a Daniela também. É um prazer ter-vos aqui. Nós estamos muito gratos por vocês estarem aqui. Então, quando nós oramos, e vamos orar, e a Ana vai orar também por vocês, há muita gratidão no nosso coração. Há ou não? Então vamos orar uns pelos outros, cheios de gratidão, está bem? Abençoando a vida de alguém. Vamos sair dos nossos lugares, se for preciso, vamos abençoar alguém, cheios de gratidão por aquilo que Deus está a fazer na nossa comunidade, na nossa igreja maravilhosa. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Em jeito de gratidão também, os pastores que estão-nos a visitar também estão a desenvolver um trabalho em Odivelas também. E Deus os abençoe também. Há muita gente para alcançar. O corpo fica sempre mais rico, mais pessoas a alcançarem outras também. Estamos gratos pela vossa vida também. Aqueles de nós que podemos ficar de pé, vamos ficar de pé juntos, vamos terminar a orar também. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por tu recebeste o louvor que te foi dirigido também
estas palavras de amor que nós te dedicamos, porque tu verdadeiramente tens feito coisas maravilhosas na nossa vida e na vida da nossa igreja também. Senhor, abençoa cada um de nós, as famílias representadas aqui, cada expectativa, cada projeto representado aqui também, Senhor, que tu nos possas abençoar a nossa igreja, tudo aquilo que nós nos predispomos a fazer, que seja segundo a tua boa vontade também, Senhor. Dá-nos cada vez mais visão, direção para aquilo que tu queres que seja feito. Ajuda-nos nesta cidade de Setúbal também, ajuda a nossa nação, cuida de nós também, Senhor, que nós sejamos gratos pela nação de Portugal, por aquilo que acontece aqui, que sejamos gratos pelas famílias que nós temos, pelas possibilidades que nós temos tido também, Senhor, de ser não só bênção para aquelas pessoas que nos são próximas, mas para outras também. Ajuda-nos a desenvolver um coração de compaixão pelos outros, que aquilo que acontece no mundo não endureça o nosso coração, que nos falte empatia ao ver o sofrimento dos outros, mas ajuda-nos, amolece o nosso coração também. Dá-nos também um bom resto de domingo. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudir a Deus.